Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal do Fábio Fidelix. 5 maiores narradores de todos os tempos, aqueles que eu vi. Comecei a acompanhar futebol no final dos anos 70, início dos anos 80, então pode ter gente aí que não vai estar na lista aí, manda sua opinião, né? Manda seu comentário aí nesse vídeo, beleza? Vou começar, não tem ordem. Não tem primeiro, segundo, terceiro, você é que manda ver aí a sua ordem ou até algum nome que não tiver nesse top 5 meu aqui, sem ordem de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Fernando Solera. Fernando Solera foi um dos narradores da Copa de 70 no México, né, quando o Brasil foi tricampeão mundial, ganhou da Itália por 4-1. Grande nome, uma belíssima voz, muito conhecimento. Me lembro nos anos 70 daquele bordão dele que ele usava nos gols, né, na TV Bandeirantes. O melhor futebol do mundo no 13. Nossa, isso marcou época. Você pega 1980, ele estava muito bem ainda, o Fernando Solera. A final do Campeonato Brasileiro de 1980, Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã, 3-2 para o Mengão. Pega, cara, no YouTube, você vai ver. Que voz bonita, né? Um pique legal de transmissão. Não era aquele narrador, assim, super ufanista, como o Luciano do Vale, como o Galvão Bueno, né? Que também, eu vou falar deles também, não tem jeito, não tem como ficar fora, né? Mas o Fernando Solera tá no meu top 5 aí, sem ordem, dos 5 maiores narradores que eu vi em todos os tempos da TV brasileira. Fernando Solera, que depois, né, passou pela Record também, e aí foi pra TV Gazeta. O pessoal mais jovem viu ali o final de carreira, né, do Fernando Solera, digamos assim, realmente não tem como, né, faz parte, é a vida. Na TV Gazeta, fazendo aqueles videotapes e tal, já não era mais aquele Fernando Solera dos anos 70, início dos anos 1980, mas fantástico, não tem como. Fernando Solera tem que estar na minha lista entre os 5 melhores, marcou época, principalmente na TV Bandeirantes, fazendo Copa do Mundo, fazendo Olimpíada, transmitindo outros esportes, fez Fórmula 1 também, né? Ali no início dos anos 80 com o Galvão Bueno, né? E o Galvão Bueno chegou a ser comentarista do Fernando Solera. Fórmula 1 eles dividiam a transmissão na Bandeirantes, né? Uma época lá que a Globo desistiu de transmitir Fórmula 1, que não tinha nenhum brasileiro que estava bem. Aliás, isso está acontecendo na atualidade, né? Aconteceu, né? Da Rede Globo deixarem os direitos. Hoje a Bandeirantes está fazendo a Fórmula 1 novamente. Então o Fernando Solera está aí entre os 5 melhores, na minha opinião. Bom, galera, tem que falar dele, não tem jeito. Galvão Bueno. Galvão Bueno começou na TV Gazeta como comentarista, foi pra Band, também era comentarista, como eu disse aí, com Fernando Solera. Você vê que coisa, né? 2 grandes narradores juntos ali. E depois começou a fazer narrações na Bandeirantes, lá do Rio de Janeiro, e chamou atenção na Fórmula 1, justamente. Como eu disse aí, começou a fazer Fórmula 1 quando a Rede Globo desistiu ali no final dos anos 70, início dos anos 1980. Ele se destacou demais na Fórmula 1, né? Sei lá, a voz do Galvão Bueno casou, né, com a Fórmula 1, chamou tanta atenção que a Rede Globo, em 1981, contratou o Galvão Bueno. Começou na Rede Globo ali como segundo narrador na Copa de 82, né? Foi a primeira Copa do Galvão na TV Globo. O Luciano do Vale era o número 1 da Rede Globo, e o Galvão já foi muito bem, chamou atenção ali, fez uma bela Copa do Mundo da Espanha em 1982. Aí o Luciano saiu, né? Teve lá uns desentendimentos, né? Ele queria fazer o show do esporte que ele fez depois na Band e na Rede Globo. A Rede Globo não deu esse espaço, ele acabou indo para Record, depois para Bandeirantes, e a história você sabe, né? Daqui a pouquinho eu conto um pouquinho sobre o Luciano também. Então, o Galvão Bueno, que a partir de 90, na verdade, foi titular, né, em Jogos do Brasil em Copa do Mundo. Em 82 ele era o segundo, e em 86 foi feita uma sacanagem, né, com o Galvão Bueno. Ele narrou todos os jogos do Brasil, eliminatórias, amistosos, Copa América. Aí chegou na Copa, o Boni, que era o diretor de programação da Rede Globo, tirou o Osmar Santos da Rádio Globo, né, grande narrador do rádio, Osmar Santos, para fazer a Copa do Mundo como titular. Em 86 deixou o Galvão como número 2 novamente. Quase que ele deixou a emissora, ele mesmo conta isso em entrevistas, né? O Galvão quase deixou a emissora, porque ficou chateado, né? O cara era o número 1, aí chega na hora da Copa do Mundo, depois de fazer todos os jogos da seleção, o Osmar Santos foi o número 1, e nessa Copa de 86 o Galvão fez o seu primeiro jogo de seleção brasileira. Por quê? No segundo jogo do Brasil na Copa, contra a Argélia, o Osmar Santos teve um problema de saúde. E o Galvão, que era o número 2, fez o jogo da seleção, foi o único jogo que ele fez na Copa de 86, mas o Osmar era o titular. Em 90, aí dali pra frente o Galvão foi titular de tudo na Rede Globo, e a história você já sabe. E eu adoro o Galvão Bueno nos anos 80, quando não tinha os bordões. Quando era um narrador técnico, né? Um narrador sem vícios, né? Essa coisa de bordão que muita gente gosta, não me agrada muito. Galvão era espetacular, né? Na Fórmula 1, no futebol, na década de 80. Depois começou com os seus bordões que fazem sucesso, caem na boca do povo. Mas eu prefiro um narrador que tem uma narração mais limpa. E o Galvão era assim, cara. Você pode pegar os
Copa 82, Copa 86, até a Copa de 90, o Galvão, né, como titular, muito bem. Depois começou com os bordões, o Vai Que É Sua, Tafarel, Haja Coração e vários outros bordões aí e tal. Mas sem dúvida nenhuma, tá na história como um dos maiores narradores de todos os tempos, Galvão Bueno, né? Merece um vídeo falando só dele. Tô pensando até em fazer isso futuramente, como o Luciano do Vale. Luciano do Vale começou no rádio em Campinas, foi pro rádio São Paulo, depois TV Globo, e aí na década de 70, né, 72 chegou a TV Globo, fez Olimpíadas, fez Copa do Mundo, 74 ele fez os estúdios da Rede Globo, né, o titular era o Geraldo José de Almeida, grande nome da narração esportiva de TV, o pessoal ali um pouco mais antigo, que infelizmente eu não acompanhei tanto assim. E daí o Luciano virou titular da Globo com a saída do Geraldo José de Almeida, fez 78, Copa do Mundo como titular, 82, né, arrebentou o Luciano do Vale, né, era aquele padrão Globo, né, um padrão mais fechado, tal, não tinha aquela vibração. 82 ele já se soltou ali, e é uma narração inesquecível para quem acompanhou o Luciano do Vale como número 1 da Rede Globo na Copa da Espanha, apesar da derrota, né, daquela tragédia do Sarriá do Brasil. E aí o Luciano queria fazer o show do esporte, né? Colocar uma programação esportiva na Rede Globo ali, muitas horas de esporte. A Rede Globo é um canal de massa, né? Muito preocupado com a audiência que ela sempre teve, então ela achou que o esporte não cabia, transmitir vôlei, basquete e outras modalidades esportivas. O Luciano foi para a Record, o Silvio Luiz deu um espaço, lá na TV Record deu um espaço para o Luciano, e ali ele levantou o voleibol, né? O voleibol que era um esporte que as meninas praticavam, me lembro, na escola, eu nem sabia o que era voleibol. Os meninos jogavam futebol de salão, na época não era futsal, e as meninas jogavam voleibol. E aí o Luciano, né, com a sua empresa, né, de promoção esportiva, detonou, né, com o voleibol e virou, né, o esporte, quase o esporte número 1 do Brasil, mas o número 2 foi ali na década de 80. E no show do esporte, né, deu emprego para um monte de gente, revelou um monte de atletas, Maguila, Paulo e Hortência, né, aqueles desafios Então é o nome da narração esportiva, né? Uma potência vocal espetacular, Luciano do Vale. O cara que tinha mais potência vocal, né? Ninguém tinha a qualidade vocal do Luciano do Vale para transmitir jogos em televisão. Não tinha bordões, nunca teve bordões, né? Uma narração limpa. Teve boas fases ruins, mas no auge o Luciano do Vale, para muita gente, inclusive para mim, foi o maior narrador de todos os tempos da televisão brasileira. Mas é claro, né, o Galvão, um estilo um pouco diferente, com as suas qualidades, para muita gente é o Galvão. E outro nome também que não pode ser esquecido, Silvio Luiz. Silvio Luiz revolucionou a transmissão esportiva, que era uma transmissão séria, né, era uma coisa ali mais tranquila, a transmissão esportiva de futebol. E o Silvio Luiz, ele deu aquela irreverência, aquele toque de humor com seus bordões. Aí eu acho legal, né? O Silvio Luiz é o único cara que eu gosto dos bordões, porque ele usava bordão o jogo todo. Tudo pra ele era um bordão, né? O arremesso lateral, o gol, o escanteio, a barreira, né? Impressionante. Os bordões do Silvio Luiz, trouxe humor, trouxe um estilo mais leve para a transmissão esportiva. Foi até convidado no início dos anos 80 para trabalhar na Globo. Não aceitou porque ele sentiu que seria colocado na geladeira, porque ele dava muito trabalho, ele ganhava da Globo. Principalmente em São Paulo, ganhava da audiência. O Luciano era narrador da Globo e o Silvio Luiz na Record, né, na TV Record, estava arrebentando na audiência com esses bordões engraçados, divertidos. Mas a Rede Globo, não sei, a Rede Globo tem essa coisa, né, de contratar o cara e botar na geladeira só para tirar o cara, né, da concorrência ali que estava dando muito trabalho no Ibope, na audiência. O Silvio Luiz. Depois o Luciano na Bandeirantes, ele foi convidado para Bandeirantes, aí fez campeonato italiano. Grande, o Silvio Luiz, né, ultimamente estava na Rede TV, agora foi contratado para fazer transmissão aí na TV Record, nos digitais aí da Record, talvez pelo site, né, eu entendo que seja isso, Campeonato Paulista 2022, Silvio Luiz voltando depois de tantos anos para a TV Record. Cara, revolucionou a transmissão esportiva no Brasil, sem dúvida nenhuma. Fernando Solera, Luciano do Vale, Galvão Bueno, Silvio Luiz, grandes nomes. Para fechar aqui, meus 5 narradores, né, que eu acompanhei, os melhores, maiores de todos os tempos, Luiz Alfredo. Luiz Alfredo, que filho de Geraldo José de Almeida, outro grande nome da narração esportiva da TV brasileira. Luiz Alfredo, que começou, né, eu me lembro, na Record ali como repórter, aí fazia algumas narrações de videotape de jogos, e foi contratado pela Globo, e vejam só como era a concorrência. Em 1984, o Luciano do Vale estreou na Rede Globo, num jogo Flamengo e Palmeiras. E aí, o que a Rede Globo fez? Ela colocou o Luiz Alfredo, né? A estreia do Luiz Alfredo na Rede Globo foi no mesmo dia que o Luciano do Vale estreou na Bandeirantes. Era aquela concorrência, para combater ali a estreia do Luciano do Vale na Band.
a Rede Globo colocou o Luiz Alfredo no mesmo jogo, Flamengo e Palmeiras, vitória do Flamengo, eu me lembro, gol do Tita de cabeça, 1-0 Flamengo contra o Palmeiras no Maracanã. Luiz Alfredo não tinha aquele estilo tão fanista do Luciano, do Galvão, mas era técnico, tinha uma voz bonita, alguns momentos parecia, né? É diferente do pai dele, do Geraldo José de Almeida, que tinha muitos bordões e tal. Luiz Alfredo não tinha tantos bordões. Depois, quando ele foi pra TV Record, ele até criou, né, aquele repete, aquele bordão do Luiz Alfredo, na hora do gol, né, na hora da repetição, do replay do gol. E passou pelo SBT, narrou Copa de 94 também, na Globo fez várias Olimpíadas, Fórmula 1, Copa do Mundo. No SBT foi titular, porque na Globo ele era ali ou segundo ou terceiro narrador, porque tinha também Oliveira Andrade, o Galvão, na Copa de 86 tinha o Osmar Galvão, ele foi o terceiro narrador, mas o SBT, a Globo acabou liberando ele para fazer Copa de 90 e 94, narrou o Tetra do Brasil também, o Luiz Alfredo, o Luciano na Band, o Galvão na Globo com o Tetra, e o Luiz Alfredo fez pelo SBT a transmissão da Copa de 94, tá meio sumido, né, o Luiz Alfredo, mas outro grande nome, sem dúvida nenhuma, da narração esportiva de TV. Então esses, os 5 melhores, na minha opinião, Fernando Solera, o Galvão, o Luciano, o Luiz Alfredo e o Silvio Luiz, são os grandes nomes. Outros grandes nomes, claro, passaram pela televisão, você pode ter uma opinião diferente, gostaria de que você colocasse aí seu comentário no canal do Fábio Fidelix nesse vídeo, se você pensa diferente, coloca aí o seu top 5 de narradores esportivos da TV, viu gente? Tô falando de televisão aqui. Grande abraço, faça inscrição no canal do Fábio Fidelix, deixe seu like e também ative o sininho para receber todas as notificações, falei aqui dos narradores de TV. Grande abraço, aguarde o próximo vídeo, valeu!